A gente tem uma ideia de que construir um espetáculo é uma coisa imensa, né? E aí a gente acaba ficando travado, porque a gente não sabe o que fazer, por onde começar, sabe? Assim, o que fazer. Olha, a gente tem um visitante aqui, ó, Benjamin. O meu amor, o meu Benjamin. Né, meu amor? Ai, que coisa linda da mamãe, meu coração. Que coisa linda. Vai acompanhar a gente aqui, ó. Ele vai participar. E aí, gente, é muito assim, calma. Começa do começo. Começa do começo, né? Vai devagarzinho, vai fazendo, vai no seu tempo. Segue essa listinha aqui que eu fiz nesse vídeo, que você vai conseguir construir o seu espetáculo. Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Daiane Baumgartner, muito bem-vindo. Eu trabalho há mais de 12 anos com teatro de formas animadas e compartilho aqui neste canal tudo o que eu vivo, o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu faço, o que eu acho sobre esse universo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui nesse canal. Hoje eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre processo de criação de uma nova obra de arte. Quero conversar com vocês sobre o processo de criação do meu espetáculo Circos, Teatro Lambe Lambe. Criar um novo espetáculo parece uma coisa gigantesca, né? Mas tudo começa a partir de uma ideia. E hoje a gente vai falar como que funciona esse processo. A partir dessa ideia, dessa uma ideia, como que você vai desenvolver aí, né? Como que você vai caminhar para chegar na realização desse espetáculo. É sempre assim, gente. Sempre começa a partir de uma ideia. Então você teve uma ideia. E agora, né? Então com os circos foi assim também. Eu tive uma ideia. Eu queria falar sobre... Bom, primeiro que eu acho que, na verdade, os circos ele surgiu de vários desejos que eu juntei, sabe? Que era o desejo de fazer um circo, né, que eu estava envolvida nesse universo, desejo de voltar para as minhas origens, de falar de horror, eu queria falar de horror, e aí onde que tem o circo e o horror? No freak show, né, então eu queria falar sobre freak show, só que a ideia central era dizer o quanto você pode ser monstruoso para você mesmo, porque foi no meu processo de terapia, claro, como sempre, né, no meu processo de elaboração, que eu fui entender como eu era a vilã da minha própria vida. Como eu fazia os meus dias se tornarem um inferno para mim mesma. Surgiu aí a ideia do circus. Eu juntei esses desejos. Como mostrar para a pessoa que ela pode ser o pior monstro que existe para ela mesma. E aí é isso. Primeiro tem essa parte, né, da ideia, né? Tem a parte do que você vai fazer. Então veja, ó, nessa seleção que eu fiz, eu já tinha ali a dramaturgia, uma estética, né, de freak show e uma ideia de cenário, né, de cenografia, né? Tudo isso que era o circo. Já tenho aí, ó, 3 coisas para começar o trabalho. Então, veja, a partir do teórico, a partir da ideia, eu vou atrás de referências visuais, auditivas, de texto, né? Para embasar esse meu desejo e construir essa nova obra de arte. Então, sempre existe esses desejos, essas ideias, primeiro. E aí você vai buscar referências para embasar essas ideias. Pesquisa, né? Tem uma parte de pesquisa aí para você começar a construir. E aí você consegue escolher aí estética, cores, né? Coisas palpáveis, materiais, que tipo de material que você vai usar. Começa por aí. E aí tem uma coisa muito importante que é o recorte. Você precisa ter o recorte, porque, né, que nem no Vincent, eu queria fazer um castelo, eu queria falar sobre vampiro, mas o quê? O quê? O universo do vampiro, gente,
ele tem um monte de coisas, né? Tem um monte de coisas que você vai falar ali, que você pode falar. Um monte, um monte. O que que eu quero falar? Qual que é o recorte desse meu desejo, né? Então, no caso do Vincent, foi falar sobre a vida eterna. O vampiro, ele bebe sangue. O vampiro, ele, né, vive para sempre. Ele não morre. Ele vive dentro de um caixão. Tem várias coisas, entendeu? Eu escolhi a questão da morte, o recorte ali. Foi esse recorte que eu escolhi. Então, você precisa também escolher, fazer esse recorte. Feito isso, você vai então elaborar o roteiro do seu espetáculo, da sua nova obra de arte. Você vai colocar ali dramaturgicamente o que vai acontecer. Então, o roteiro ele tem basicamente 3 partes, né? Que é o início, a introdução ali, para as pessoas entenderem o que é, o conflito, algo acontece, né? E o desfecho, a resolução daquele conflito. Então, você precisa estruturar o seu roteiro. E aí, você vai, então, também fazer a escolha, né? Dos personagens, do cenário, né? Onde que vai se passar essa história. Então, você já tem ali a história, e aí você tem que dizer quem são essas pessoas que estão ali passando por essa história, onde essa história está se passando, que é o cenário, né? Tudo que vai acontecer ali, né? A ambientação, o que vai ter nesse cenário, né? Então, quais os elementos que vão ter ali. Figurinos, cores, todas essas coisas você precisa decidir. No caso, por exemplo, no espetáculo de teatro Lambe Lambe, você precisa entender qual será a forma de animação desses personagens, né? Então, eles vão ser bonecos, eles vão ser figuras, eles vão ser mãos, eles vão ser objetos, o que vai ser e como você vai animar esses bonecos dentro do seu espaço, dentro desse cenário, para que aquela ação que você estruturou lá no seu roteiro aconteça. Então veja, gente, que o roteiro, ele não é apenas o escrito, ele não é apenas o texto, que você vai dizer, vai ter essa outra fala. Não, não é só isso. Ele envolve todos esses elementos, né? O roteiro, ele vai te dizer como que esse personagem vai entrar, que personagem é esse, o que ele vai dizer, como ele vai andar, o que ele vai fazer dentro da sua encenação para chegar ao conflito. Como que esse conflito vai se dar, onde vai se dar, com quem que ele vai se dar, como que vai acontecer dentro do espaço cênico que você tem ali, né? E como que vai ser o desfecho, como que vai ser a resolução desse conflito, como que vai ser, que elementos que vão ter, qual que vai ser a virada e tudo mais. Então, envolve tudo isso, não é só texto. E aí você vai também já definir a questão estética, né? A questão como eu já falei, da encenação. Já vai pensar sobre luz, né? Sobre iluminação, sobre sonoplastia, quais sons que vão ambientar este lugar. Já entra aí também depois disso. Você precisa pesquisar sobre essas coisas. E aí também você vai pensar sobre uma parte técnica muito importante, que é, por exemplo, a parte de construção das coisas, né? Então, como que vai ser esse elemento, né? Essa caixa cênica, esse pedestal que vai segurar essa caixa, bancos para a pessoa assistir, como que o espectador vai assistir, como você vai animar. Tudo isso faz parte também da produção ali, na realização de uma nova obra de arte. Você precisa pesquisar, você precisa entender, você precisa ir atrás de opções, de possibilidades, né? De técnica mesmo, de transporte, por exemplo. Você vai desmontar esse espetáculo, essa caixa, como que você vai desmontar, como você vai transportar isso de um lado para o outro. Tudo isso feito, decidido, pensado, né, desejado, você começa a colocar a mão na massa. E aí tem que colocar mesmo a mão na massa. Tem que conversar com o marceneiro para fazer uma caixa, tem que buscar formas de fazer o pedestal, tem que comprar mala, tem que construir ou pedir para alguém construir os personagens, tem que construir ou pedir para alguém construir o cenário, tem que construir ou pedir para alguém construir a iluminação, tem que construir ou pedir para alguém construir a sonoplastia, colocar a mão na massa, começar a fazer a coisa acontecer. Mas percebam que você só começa a colocar a mão na massa quando você já tem uma estrutura
estrutura organizada. Você já tem uma estrutura organizada, você já tem elementos de desejo, já tudo planejado dentro da sua cabeça. Na hora da execução, na hora que você for realmente colocar a mão na massa, as coisas podem mudar? É claro, provavelmente elas vão mudar. Mas você já tem caminho, sabe? Você tem ali um espaço para você caminhar, sabe? Então isso, gente, é muito importante. Você ter todo esse planejamento aí na sua cabeça, escrito, pensado, desejos colocados ali numa ordem, numa organização, vai te facilitar muito no processo de execução. E o processo de execução, que é essa parte da materialidade, ele vai levar muito tempo, gente, muito tempo. Eu, no meu caso dos circos, eu tive essa ideia, eu tive esse desejo em 2022. Primeiro surgiu o desejo. E aí eu fui matutando esse desejo, fui entendendo como eu queria, entendendo aonde eu queria chegar, entendendo o que eu queria falar, né? Descobrindo formas, isso foi levando tempo, anos. Eu fui colocar a mão na massa para começar a fazer os circos em 2025. Então, de 2022, 23, 24, 25, 3 anos de elaboração mental desse desejo, sabe? Eu fui definindo algumas coisas, eu fui sentindo algumas coisas. Por exemplo, uma coisa muito importante em relação ao Freak Show. O Freak Show, ele era um espaço onde os donos dos circos usavam pessoas com deficiências, né, como aberrações. Isso hoje em dia, gente, é crime. É assim, é terrível. Então eu fiquei de 2022 até 2025 tentando encontrar uma solução para o meu Freak Show. Que criatura que eu iria apresentar dentro desse circo? Então sabe, foi um processo aí, foi um processo que leva muito tempo, dá muito trabalho. Então você precisa, dentro da sua ideia, também deixar esse tempo maturar, né? E quando eu comecei a colocar a mão na massa, foi lá em setembro de 2025, eu comecei a fazer a parte prática, né? Então, o cenário, a caixa, o transporte, a primeira parte que eu pensei foram essas. E aí depois eu fui fazendo. Então você vai fazendo, leva tempo. A gente está no mês de junho de 2026, então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 10 meses que eu estou com a mão na massa. 10 meses que eu estou em processo de construção das coisas, né? E vai estrear em julho. Esse vídeo aqui vai ser lançado depois da estreia. Então, hoje, né, que você tá vendo esse vídeo aqui, o meu espetáculo já estreou, já está pronto. E já tem, inclusive, vlog da estreia dos circos neste canal aqui que você pode assistir. Já vou deixar o link aqui, ó, para você assistir o vlog da estreia dos circos Teatro Lambe Lambe. Mas é isso, leva tempo para as coisas fazerem, para as coisas serem feitas. Então, vai no seu tempo, respeita o seu tempo, mas vai construindo esse caminho, né? E não é só de Teatro Lambe Lambe, não. É de qualquer tipo de espetáculo. Começa pelo começo. Começa pelo começo. E aí você vai devagarzinho, trabalhando um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, e vai chegando lá. Devagar e sempre. E aí tem uma frase aqui que eu achei muito legal, ó. Criar um espetáculo não é um momento mágico. É um processo de decisões. E é isso, gente, é um processo de decisões. Então, se você está pensando em criar um espetáculo novo, comece do começo. Gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí. Como que é para você construir um novo espetáculo de teatro? Qual que é o seu processo? Vamos contribuir aqui com a discussão? Deixa no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê. Tchau!